Olá pessoal, vamos conhecer um pouco sobre a parte de termometria, relações entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e a parte de função termométrica também, que relaciona escalas ou substâncias, ou relações de temperatura e altura, temperatura e pressão. Antes, vamos dar uma relembrada do que seria a relação de Celsius com Fahrenheit. No caso, eu tenho T6 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Mais à frente, nós teremos aí a relação de Fahrenheit com Kelvin, certo? Que é a relação mais simples, que é entre TK, que é igual a TC, mais 273. Alguns exemplos. Primeiramente, a relação de a temperatura do corpo humano, vamos supor que tivesse 36,5, isso graduado na escala de Celsius. Imagine se você fosse determinar, nesse tempo de pandemia aí, o pessoal está com o hábito de determinar medição, fazer a medição da temperatura, e o termômetro tivesse graduado em Fahrenheit. Quanto será que esse termômetro mostraria lá? Em Celsius, logicamente, mostraria 36,5. Em Fahrenheit, ia mostrar quanto o valor, Primeiro, lembrar disso aqui, TC sobre 5 igual TF menos 32 dividido por 9. Substituindo, TC, que é o valor dado, 36,5, dividido por 5, e repete o restante da expressão. No caso é TF menos 32 dividido por 9. É interessante você analisar o quê? Quando chega aqui, olha, se der para dividir, for uma divisão exata, você divide. Se não, faria meus extremos. Mas dá uma divisão exata. Dá 36,5 por 5, 7,3, apesar de ser um decimal. E você repete o restante da expressão, certo? Aqui TF menos 32 sobre 9. Agora eu faço meus extremos. Repete, como aqui subtende que é 1, vou multiplicar por TF menos 32, permanece o mesmo. E multiplico 7,3 vezes 9, que no caso dará quanto? 65,7, certo? 7,3 vezes 9, 65,7. TF vai ser 65,7 mais, porque está negativo, vem para o segundo termo positivo, mais 32. TF valerá quanto? 97,7 graus Fahrenheit. Significa o quê? Se alguém estivesse fazendo a medição de temperatura, olha, as pessoas, e esse termômetro tivesse graduado em Fahrenheit, daria uma temperatura correspondente a 36,5, que seria uma temperatura normal de 97,7 graus Fahrenheit. Para quem tinha conhecimento da escala, ia achar que estava correto. Mas para quem não tivesse, ia achar que o termômetro que ele estava utilizando, logicamente, estaria o que? Errado. Logo, 36,5 graus Celsius é a mesma temperatura que 97,7 graus Fahrenheit. Exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho uma escala aí que eu inventei, que chamei de uns pontos de fusão para ela, menos 20 e a abolição 580. Estou relacionando ela com quem? Com a escala de Celsius. Assim eu vou fazer aqui, chamar de, tá aqui uma, vou chamar de Tx, que é essa escala aí, e a outra Tc.
que é de Celsius. Essa escala que eu criei, que tem esses pontos de fusão e ebulição, é 580. Aí eu vou chamar de grau X. E a ebulição quanto? Menos 20 graus X. Certo? Se eu estou relacionando com a escala de Celsius, eu vou pegar a ebulição de Celsius, que é quanto? 100. Fusão de Celsius é 0. Se fosse com a escala de Fahrenheit, 212,32. Isso aí eu tenho que lembrar. A relação que eu vou fazer é a variação desses dois termos sobre esses dois. São os extremos. Assim ficará Tx menos da fórmula com menos 20 aqui, ó, porque esse valor é negativo. Menos da variação com menos 20. Logo, fica 580 menos da variação, termo inferior quanto? Menos 20. Igual Tc menos 0 sobre os extremos. 100 menos 0. Simplificando, menos por menos dá mais. Fica Tx mais 20. Aqui eu posso fazer, logicamente, a mesma coisa. Menos por menos dá mais. Aí eu vou fazer 580 mais 20, 600. Certo? Tá, a relação menos por menos mais, 20 mais 580, 600. Igual Tc menos 0. Tc, 100 menos 0, 100. Vou dividir por quanto? Como eu tenho, vou simplificar os denominadores. Simplesmente vai fazer isso. Ó. 1, 0, 2. 1, 0, 2. É como se eu tivesse dividido por quanto? Ambos os termos por 100. 600 por 100 vai dar 6. 100 dividido por 100 dá quanto? Dá 1. Logo, minha expressão fica Tx mais 20 sobre 6 igual a Tc. Certo? Assim, essa é a relação dessa escala com a escala de Celsius. Ok? Letra B. Aí eu pergunto, quanto seria a relação, quanto seria o valor correspondente nessa escala x a 20 graus? Pego a relação do item anterior, que no caso foi o quê? Tx, Tx mais 20 sobre 6 igual a Tc. Foi o resultado do item anterior. Assim, no item anterior eu encontrei o quê? Que Tx mais 20 sobre 6 é igual a Tc. Esse 20 vem para aqui. Ó. Fica Tx mais 20 sobre 6, que é igual a quanto? Você tem que compreender que você vai substituir. Você vai retirar o valor de Tc e colocar quanto? 20. Matemática agora aqui, ó. Meios extremos subtênues, que aqui abaixo tem 1. Multiplico por esse termo. Dá o mesmo. Tx mais 20 igual 6 vezes 20, 120. Quero Tx. Tx vai ser quem? 120 menos, porque eu vou mudar de termo aqui, olha, tá positivo, vem para cá o quê? Negativo. Logo, uma temperatura de 20 graus Celsius, nessa escala que eu criei, vai corresponder a quanto? 100 graus
x. Ok? Lembrar que essa relação é apenas para essa questão. Vamos lá, questão seguinte. Questão seguinte. Eu chamei também de uma escala termométrica x, que está relacionando com Celsius, mediante esse gráfico aqui. Assim, nesse gráfico tem, olha, 2 pontos. Isso na matemática nós chamamos isso de par ordenado. Para cada pontinho desse aqui, eu tenho um valor correspondente da escala x com da escala Celsius. Mesma coisa. Fiz aqui 2 barrinhas para representar as duas, olha, 2 escalas. Vou chamar também de tx. Apesar de ter uma letrinha aqui, olha, essa letrinha é chamada de θ, certo? Θ, vamos chamar de T de temperatura. E aqui Tc. Venham para cá. Olha. Esse ponto corresponde a 35 graus X. 35 graus X. Que corresponde a quanto? A 80 graus Celsius. Esse ponto aqui corresponde à escala de X a 15. No caso, eu tenho aqui 15 graus X. Que esse ponto, que é o chamado par ordenado, vai corresponder na escala de Celsius a quanto? A 0. 0 graus Celsius. Não preciso mais desse gráfico. Venham para cá. Relação igual à questão anterior. Tx menos 15 igual sobre, né, olha, 35 menos 15. Assim, sempre será esse termo menos esse sobre termo superior menos o termo inferior. Mesma coisa com Celsius. Tc menos 0 sobre 80 menos 0. 80 menos 0. Não preciso mais desse gráficozinho aqui ao lado. Vou simplificar a minha expressão. Fica Tx menos 15 sobre 35 menos 15, 20. Igual Tc, porque Tc menos 0 vai dar apenas Tc. E 80 menos 0, 80. Cortando um zero de cada aqui, ó. Mas ficou quanto? 2 e 8. Vou dividir por quanto? Ambos denominadores por 2. Ficará Tx menos 15. Quando eu divido 2 por 2, aí dá 1 aqui embaixo. Não precisa colocar nada, certo? 8 por 2, assim ficará Tc sobre 4. Pronto. Essa é a minha relação entre as duas escalas, o quê? A escala X e a escala de quem? A escala de Celsius. Só um minutinho aqui. Coloquei um Tx aqui, um Tc, né, pessoal? Vamos confundir, assim fica tudo Tx. Pronto. Assim ficará Tx menos 15 igual a Tc sobre 4. Vamos lá para a letra B, certo? Na letra B, assim eu teria aqui, ó, Tx menos 15 igual Tc sobre 4. Que foi a relação que eu encontrei dessa escala X com a escala de Celsius, certo? Substituindo, esse Tc vai valer quanto? 50. Ficará Tx menos 15 igual o 50 do Tc sobre
4. Dx menos 15 será igual, vou dividir 50 dividido por 4, é a metade da metade de 50. É só lembrar o quê? Metade de 50, 25, metade de 25 dá quanto? 12,5. Tx é igual 12,5. Tá negativo, vem para cá o quê? Positivo. Mais 15. Isso implica que essa temperatura vai valer quanto? 15. Em 12,5, você vai ter quanto? 27,5. Cuidado, soma com decimal, né? Olha, soma com decimal é assim, ó. 12,5. O 15 aqui, olha. Porque o 15 é a mesma coisa que 15,0. Adição e subtração, vírgula, abaixo de vírgula. Não vai colocar o 5 aqui embaixo e 1 aqui não, que fica errado. Vírgula abaixo de vírgula. O que faltar, preenche com 0. Ó. 5, baixo a vírgula, 7, 1 e 1, 2. Certo? Tx vale quanto? 27 graus X. Logo, nessa escala que eu criei, 50 graus Celsius vai corresponder a 27,5 graus X. Mais uma vez, esse tipo de relação aí, essa equação só me serve para essa questão. Ok? Questão 3. 3 é uma questão relacionando Celsius com Fahrenheit. Mas eu não dou temperatura de ninguém. Eu dou uma relação matemática. É um problema matemático envolvendo a parte de temperatura. O que é que ele diz? Um certo dia se mediu a temperatura na escala no deserto do Saara e a temperatura no termômetro em Celsius deu isso. Ó. Aí você estava lá com o termômetro, quando você mediu, aí deu um valor lá. Tal valor, não sei quanto. X. Ou 50, ou 40, ou 70, ou 80. Mas se o termômetro, se eu tivesse medido no termômetro em Fahrenheit, daria aquele valor lá de Celsius mais 72. Logo, se o termômetro fosse em Fahrenheit, seria o valor de Celsius, que eu não sei quanto é, mais quanto? 72. Vamos supor, se Celsius, se você olhasse lá no termômetro em Celsius desse 10, em Fahrenheit dava quanto? 82. Se em Celsius desse 20, em Fahrenheit daria quanto? 92. Aí eu quero saber que valor foi dado de temperatura. Que temperatura foi essa? Relação de Celsius com Fahrenheit. Aqui, ó. Essa relação é fixa. Lembre disso. Está ela aqui. Pronto. Vou fazer o quê? Substituir. Quanto vale TC? X. Assim ficará X sobre 5 igual. Quem é TF? É o valor de Celsius, que é X, que eu não sei quanto é, mais, ó, mais alta, mais 72. Assim, TF vale isso. X mais 72. Menos quanto? 32 da expressão. Sobre 9. Assim. Isso aqui é o valor de TC. Isso aqui é o valor de TX. Simplificando. TX sobre 5. Aqui, repete o X. E subtrai aqui, ó. 72 menos 32 dá quanto? 40. Subtrai, dá o sinal do maior. Sinal do maior, mais 40. Sobre 9. É uma equação do primeiro grau. Vou fazer o quê? Meios extremos. Um x na expressão. Vou fazer isso aqui, ó. Fica
9x igual 5x mais 5 vezes 40, 200. Certo? Assim eu fiz 9 vezes x, 9x, igual 5x mais 5 vezes 40, 200. Quero o valor de x. Fica 9x. Vem para o primeiro termo. Está positivo, vem negativo. Menos 5x. Igual a 200. Certo? 9 menos 5 dá 4x. Igual a 200. X valerá quanto? 200 dividido por 4, que dará 50 graus. Logo, isso aqui vale quanto? O termômetro de Celsius mide uma temperatura de quanto? De 50. E o termômetro de Fahrenheit, se você fosse medir, seria 50 mais 72, que daria quanto? 122. Lembrar que 50 graus Celsius é a mesma temperatura de 122 graus Fahrenheit. Certo? Questão 5. Aqui eu estou relacionando não temperaturas, mas eu estou relacionando temperatura com a altura da coluna de mercúrio no termômetro. À medida que a temperatura vai subindo, a substância termométrica do termômetro, que seria o mercúrio, ela vai se elevando também. Para cada temperatura, tem um valor de altura. No caso aqui, ele disse o quê? Um termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetros, quando a temperatura é quanto? 0. E quando a altura é 20,4, a temperatura é quanto? 100. Aí, pergunto, qual a função termométrica desse termômetro? Quer dizer, qual a relação que existe de altura com temperatura? A temperatura vai subindo, a coluna de mercúrio também vai subindo. Faço como fizemos as anteriores. Assim, ó. Só que eu vou chamar altura de H e aqui de TC, certo? Porque eu não estou relacionando duas escalas. Estou relacionando temperatura com altura. A altura eu chamei de H. Assim vai ser, ó. Quando é 0,4 a altura, 0,4 centímetro aqui, olha. A temperatura é de quanto? 0 graus. A temperatura subiu até 100 graus. A coluna de mercúrio no termômetro também vai subindo, que deu uma altura de quanto? 20,4 centímetros. Aí eu quero a relação entre elas, igual às escalas. Vai fazer variação desse termo sobre esse. Assim fica H menos 0,4 sobre 20,4 menos 0,4. Assim eu peguei H menos 0,4 sobre 20,4 menos 0,4. TC menos 0. Está aqui, olha. E 100 menos 0. 100 menos 0. O numerador aqui não tem o que fazer. Então, assim, vai repetir H menos 0,4 sobre quanto? 20,4 menos 0,4 dá exatamente quanto? 20 sobre TC
porque TC menos 0 dá TC. 100 menos 0, 100. Corta um zerinho daqui, ó, do 100. Um zerinho daqui. Mas ficou quanto? 2 e 10. Ficará H menos 0,4 sobre... Vou dividir por quanto? Por 2. 2 por 2 dá 1. Aqui subtende que é 1. Igual a quanto? TC sobre 10 por 2, 5. Ou simplesmente isso aqui, né? H menos 0,4 igual a TC sobre 5. Certo? Assim, essa seria a minha relação que eu teria entre altura, H menos 0,4 sobre TC sobre 5. Certo? Lembrando aí que você fez a variação entre altura e temperatura. Vem letra B. Letra B vai depender dessa formulazinha aqui que a gente encontrou no item anterior. H menos 0,4 igual a TC sobre 5. Pergunto, quanto seria a temperatura quando a altura fosse quanto? 8,4. Assim, 8,4 vem para aqui, ó. Fica 8,4 menos 0,4 igual a TC sobre quanto? Sobre 5. 8,4 menos 0,4 dá exatamente quanto? 8. Igual a TC sobre 5. Nossa matemática, vamos lá. Meios extremos. Só fazer o quê? 8 vezes 5, 40. Pronto. Logo, quando ele tivesse a altura de 8,4 centímetros, a altura de Mercúrio, ia corresponder a uma temperatura de quanto? De 40 graus. Aqui eu relacionei temperatura com altura, certo? Pronto, pessoal. Encerramos aqui essa parte de relações de Celsius, Fahrenheit, Kelvin e a chamada função termométrica, quando você relaciona outras escalas, altura, pressão com temperatura. Lembrar que, independente de ser temperatura com temperatura, temperatura com altura ou temperatura com pressão, a relação é feita da mesma forma. Ok? Pessoal, até a próxima aula.